para sempre. O que aconteceu depois transformou a trajetória de Adriano Imperador em uma das histórias mais tristes e emocionantes do futebol. No coração da Vila Cruzeiro, uma das comunidades mais conhecidas do Rio de Janeiro, nasceu um garoto que sonhava em jogar futebol. Seu nome era Adriano Leite Ribeiro. Como milhares de crianças brasileiras, ele cresceu cercado por dificuldades. Mas desde cedo possuía algo diferente. Uma força física impressionante, um talento natural para marcar gols, e uma determinação que chamava a atenção de todos. Seu pai, Almir, era seu maior incentivador. Mais do que um pai, era seu melhor amigo. Era quem o acompanhava nos treinos, quem o aconselhava, quem acreditava que aquele menino poderia conquistar o mundo. Adriano carregaria essa relação por toda a vida, sem imaginar que ela seria também a origem de sua maior dor. O talento o levou rapidamente às categorias de base do Flamengo. Ali começou a surgir o atacante que anos depois seria temido pelos maiores zagueiros do planeta. Os treinadores ficavam impressionados. Era forte, rápido, técnico, finalizava com violência. Parecia impossível derrubá-lo. Logo não havia mais dúvidas. O garoto estava destinado a algo grande. Quando estreou no time principal do Flamengo, a torcida percebeu imediatamente que havia surgido uma joia rara. Mas o Brasil logo ficou pequeno para ele. A Europa observava atentamente. E quem venceu a disputa foi a Itália. Mais especificamente a Inter de Milão. Foi lá que Adriano começou a construir seu império. Os primeiros anos foram de adaptação. Mas quando encontrou seu melhor futebol, o mundo ficou impressionado. Os gols surgiam de todas as formas. De cabeça, de fora da área, em arrancadas, em chutes que pareciam tiros. Os goleiros tinham medo. Os defensores não encontravam respostas. A imprensa italiana lhe deu um apelido que atravessaria gerações: o Imperador. E não era exagero. Naquele período, Adriano parecia imparável. Muitos especialistas acreditavam que ele seria o sucessor de Ronaldo Fenômeno. Alguns afirmavam que tinha potencial para ser o melhor jogador do mundo. Aos poucos, estava alcançando tudo aquilo que havia sonhado: dinheiro, fama, reconhecimento. Mas existia algo muito mais importante para ele: seu pai. Mesmo morando longe, Adriano mantinha uma ligação fortíssima com Almir. Conversavam constantemente. Compartilhavam vitórias. Compartilhavam dificuldades. O pai continuava sendo sua referência, seu porto seguro, seu maior apoio emocional. E então aconteceu. Em 2004, Adriano recebeu uma ligação que destruiria seu mundo. Seu pai havia morrido. De forma repentina. Sem aviso. Sem despedida. Sem tempo para se preparar. Naquele instante, algo dentro dele quebrou. Anos depois, o próprio Adriano admitiria que nunca mais foi o mesmo homem após aquela notícia. Por fora, continuava jogando. Continuava marcando gols. Continuava sendo chamado de imperador. Mas por dentro, travava uma batalha silenciosa. Uma batalha contra a tristeza. Contra o vazio. Contra uma dor que parecia impossível de superar. Durante algum tempo, conseguiu esconder o sofrimento. Mas aos poucos os sinais começaram a aparecer. Faltas em treinamentos. Problemas de motivação. Mudanças de comportamento. A imprensa começou a especular. Os torcedores não entendiam. Como um dos maiores atacantes do mundo parecia estar perdendo o brilho. A resposta estava longe dos gramados. A resposta era emocional. Enquanto muitos enxergavam apenas um jogador milionário, Adriano lidava com um luto devastador. E talvez esse seja um dos aspectos mais humanos de sua história. Porque o futebol costuma transformar atletas em super-heróis. Mas eles continuam sendo pessoas. Continuam sofrendo. Continuam sentindo dor. Continuam enfrentando problemas que nenhum dinheiro pode resolver. A carreira começou a entrar em declínio. As críticas aumentaram.
Jornalistas o acusavam de falta de comprometimento. Dirigentes demonstravam preocupação. Torcedores se frustravam. Mas poucos compreendiam o tamanho da batalha que ele enfrentava longe das câmeras. Muitos anos depois, Adriano revelaria que frequentemente voltava para a comunidade onde cresceu. Ali se sentia protegido. Ali encontrava amigos de infância. Ali conseguia escapar da pressão constante do futebol profissional. Essa escolha gerou polêmica. Muita polêmica. Alguns diziam que ele estava desperdiçando o próprio talento. Outros afirmavam que ele apenas buscava um lugar onde pudesse ser feliz. E talvez essa seja a grande questão da história de Adriano. O que vale mais? Ser o melhor jogador do mundo? Ou encontrar paz consigo mesmo? Enquanto o debate acontecia, sua carreira seguia um caminho turbulento. Passagens por clubes. Tentativas de retorno. Momentos de esperança. Momentos de decepção. Houve voltas ao Flamengo. Novas oportunidades na Europa. Novos desafios. Mas nunca mais vimos o mesmo imperador que aterrorizava as defesas italianas. Aquele jogador parecia ter ficado preso em algum lugar do passado. Preso ao momento em que perdeu seu pai. Ainda assim, Adriano jamais deixou de ser amado pelos torcedores. Porque muitos perceberam algo importante. Ele não era apenas um craque. Era um ser humano enfrentando suas próprias dores. E isso criou uma conexão diferente. Uma conexão baseada na empatia, no entendimento, na humanidade. Com o passar dos anos, a imagem de Adriano começou a mudar. As críticas deram lugar à compreensão. Os julgamentos deram lugar ao respeito. As pessoas passaram a enxergar sua história sob outra perspectiva. Hoje, quando lembramos de Adriano Imperador, não pensamos apenas nos gols. Pensamos na força, na superação, na luta contra a dor, e principalmente na honestidade com que encarou sua própria vida. Porque ao contrário de muitos atletas, Adriano nunca fingiu ser algo que não era. Nunca escondeu suas dificuldades. Nunca tentou construir uma imagem perfeita. Ele mostrou suas fraquezas. Mostrou seus erros. Mostrou sua humanidade. E talvez seja exatamente por isso que continua sendo tão querido. O futebol perdeu um jogador que poderia ter sido ainda maior, mas ganhou uma história que continua emocionando milhões de pessoas. Uma história que nos lembra que o sucesso não elimina o sofrimento, que a fama não protege contra a tristeza, e que até os mais fortes podem carregar feridas invisíveis. Hoje, muitos torcedores ainda imaginam o que teria acontecido se aquela ligação nunca tivesse acontecido. Quantas bolas de ouro teria conquistado? Quantos títulos teria vencido? Quantos recordes teria quebrado? Jamais saberemos. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. Mesmo diante de tanta dor, Adriano conseguiu encontrar um caminho para seguir em frente. E a resposta parece ser sim. Porque apesar de todas as dificuldades, ele continua sendo lembrado. Continua sendo admirado. Continua sendo o imperador. Não apenas pelos gols que marcou, mas pela coragem de continuar vivendo depois que sua vida mudou para sempre. E é por isso que sua história permanece tão poderosa. Porque ela fala sobre futebol, mas também fala sobre perda, sobre família, sobre sofrimento, sobre resistência e sobre a busca por felicidade em um mundo que nem sempre entende nossas batalhas. Adriano Imperador talvez não tenha conquistado tudo que o futebol esperava dele, mas conquistou algo que poucos conseguem: o respeito e o carinho eterno de milhões de pessoas. E isso, talvez, valha mais do que qualquer troféu.